Loto Fácil é uma modalidade de loteria, gerida pela Caixa Econômica Federal. De um total de 25 dezenas, numeradas de 1 a 25, são sorteadas 15. Os sorteios ocorrem todos os dias, com exceção dos domingos. São premiadas apostas com 11, 12, 13, 14 e 15 acertos. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet. Falemos agora sobre a composição das combinações possíveis da Loto Fácil. Como exemplo, temos uma primeira combinação, que contém as dezenas de 1 a 15. Uma segunda combinação, contém as dezenas de 1 a 14, e a última dezena é substituída por 16. E assim sucessivamente. Relacionando todas as combinações possíveis, vemos que o total de combinações é 3.268.760. Se é apostada uma única combinação, a chance de acertar é 1 em 3.268.760, que é o total de combinações disponíveis. E se fosse possível relacionar todas essas combinações? Aplicar um método que conseguisse relacionar cada uma delas. Se isso fosse possível, poderíamos apostar em todas elas. Com isso, o prêmio milionário estaria garantido, porque em qualquer sorteio, uma dessas combinações será sorteada. Mesmo com isso tudo, temos limitações. Limitação de custo. A quantia necessária para apostar todas as combinações é altíssima. Além disso, quase com certeza, o prêmio obtido seria menor do que o que foi gasto, acarretando prejuízo. Teríamos também a limitação para operacionalizar essas apostas. O preenchimento de mais de 3 milhões de cartelas seria extremamente trabalhoso e demorado, sem contar com a disponibilidade da lotérica para receber essas apostas. Temos então que procurar alternativas para diminuir essa quantidade de combinações. Podemos analisar os resultados anteriores, identificar padrões que se repetem e em que frequência. Além disso, considerando que o sorteio é aleatório, usar esse fato a favor da nossa análise. A partir daí, podemos montar estratégias para essa eliminação de combinações. Se tivéssemos todas as combinações, inferindo tendências e resultados, podemos limitar essa quantidade, eliminando aquelas combinações, ou grupos de combinações, que não obedecem determinados padrões. Para isso, podemos usar filtros para verificar se as combinações obedecem ou não os padrões que definimos. Nosso aplicativo faz exatamente isso. Apresentamos Loto Mais, o aplicativo para geração de apostas para Loto Fácil. Ele pode ser baixado na Play Store. Loto Mais é inédito, porque não se tem notícia de aplicativos para loterias semelhantes a ele. Único em apresentar um método abrangente, racional e de múltiplas possibilidades. Ele permite montar estratégias de jogos que maximiza a chance de ganhar o prêmio máximo. Como nota, vale informar que este aplicativo não possui nenhum vínculo com a Caixa Econômica Federal. Ele apenas gera as apostas. Cabe ao apostador efetivar suas apostas em uma casa lotérica ou pela internet. Como características principais, ele tem capacidade de gerar cada uma das 3.268.760 combinações possíveis da Loto Fácil. E dispõe de mais de 500 filtros que podem ser aplicados nas combinações. O usuário escolhe a quantidade de apostas que deseja gerar e também os filtros que deseja aplicar. Essa escolha dos filtros pode ser feita de modo automático pelo aplicativo ou manualmente pelo usuário, que tem toda a liberdade de escolha. Existe ainda um terceiro modo, que é chamado de favoritos. Nele, o usuário escolhe uma configuração de filtros, já usada anteriormente, e que foi salva. A quantidade de filtros a ser escolhida depende da característica de cada filtro, porque cada filtro possui eficiência distinta. Eficiência é a quantidade de combinações eliminadas, em relação ao total aplicado no filtro.
Depende também das escolhas do usuário. Podemos dizer que essa quantidade varia entre 10 e 120 filtros, aproximadamente. Para maior clareza do método de utilização dos filtros, vamos fazer dois exemplos de aplicação de filtro nas combinações. Filtro inclusão de dezenas e filtro dezenas ímpares. Filtro inclusão de dezenas. A regra do filtro é que todas as dezenas escolhidas deverão obrigatoriamente constar das combinações. Escolhemos uma ou mais dezenas, dentre as possíveis, entre 1 e 25, que achamos que serão sorteadas no próximo concurso. Vamos supor, por exemplo, que queremos incluir as dezenas 3, 12 e 19 nas nossas apostas. No próximo vídeo, são mostradas como são feitas essas escolhas no modo manual. Lembramos que o funcionamento de cada filtro é tratado em vídeos tutoriais específicos para cada um deles. Notamos que foram escolhidas as dezenas 3, 12 e 19. Vamos então simular a aplicação desse filtro nas combinações. Estamos às 6 combinações, onde este filtro será aplicado. Aplicando esse filtro na primeira combinação, mais acima, notamos que a primeira dezena escolhida, de número 3, aparece na combinação. Assim como a 12. E também a 19. Portanto, como as 3 dezenas aparecem na combinação, ela foi aprovada. Vamos agora aplicar o filtro na segunda combinação. A dezena 3 e 12 aparecem na combinação, porém a dezena 19 não aparece. Logo, essa combinação não foi aprovada e deve ser descartada. Repetimos esse processo para a terceira combinação. Nessa combinação, as dezenas 12 e 19 aparecem, porém a dezena 3 não. Logo, ela também deve ser descartada. Na quarta combinação, as 3 dezenas aparecem e, portanto, foi aprovada. Na quinta combinação, as 3 dezenas também aparecem e, portanto, também foi aprovada. Na sexta combinação, somente a dezena 12 aparece e, portanto, deve ser descartada. Como resultado do filtro, temos que, das 6 combinações disponíveis, apenas 3 foram aprovadas. Na dinâmica do processamento, nessas combinações aprovadas, seria aplicado o próximo filtro, e assim sucessivamente. Vamos agora para mais um exemplo de aplicação de filtro, nesse caso, filtro dezenas ímpares. Qualquer combinação contém no máximo 13 e no mínimo 3 dezenas ímpares. A regra do filtro é que a quantidade de dezenas ímpares tem que estar dentro de uma faixa a ser escolhida. Para esse filtro, escolhemos uma faixa de quantidade entre um mínimo e um máximo. O vídeo mostra como são feitas estas escolhas. Vemos que foi escolhida a faixa entre 7 e 9 dezenas ímpares. Vamos utilizar a escolha do vídeo anterior, faixa entre 7 e 9 dezenas ímpares.
Vamos aplicar este filtro nas combinações que foram aprovadas no filtro anterior, inclusão de dezenas. Listamos estas combinações. Vamos aplicar esse filtro na primeira combinação. Contamos a quantidade de ímpares nela. Temos um total de 9. Como esse total está dentro da faixa escolhida, entre 7 e 9, essa combinação foi aprovada. Vamos agora para a segunda combinação. Vemos que nela existe um total de 6, que está fora da faixa entre 7 e 9. Portanto, essa combinação não foi aprovada e deve ser descartada. Na terceira combinação, temos um total de 10, também fora da faixa, e também descartada. Como resultado, temos que apenas uma combinação foi aprovada. Em resumo, inicialmente tínhamos 6 combinações. Após a aplicação desses dois filtros, restou apenas uma, aprovada. Para se ter uma ideia do poder de eliminação dos filtros, no filtro inclusão de dezenas, se escolhermos 4 dezenas, 89% das combinações serão descartadas. Este filtro, aplicado nas 3.268.760 combinações, somente 352.000 combinações serão aprovadas e passarão para o próximo filtro. No cálculo, à medida que os filtros forem sendo aplicados nas combinações, a quantidade restante vai diminuindo. Quando a quantidade de combinações restantes for igual à quantidade de apostas escolhidas, o cálculo termina, e as combinações aprovadas são mostradas. Vamos agora, em um vídeo, mostrar como são geradas apostas no modo automático. A partir da tela inicial, tocamos em Avançado, depois em Gerar. Nessa tela, escolhemos a quantidade de apostas. E também damos um nome para o jogo. Esse nome é opcional. Selecionamos o modo automático e escolhemos o nível Alto 04 e tocamos em Avançar. Esta tela mostra todos os filtros que foram escolhidos pelo aplicativo, porque estamos no modo automático. Tocando em Avançar, começa a geração das combinações e a aplicação dos filtros. Aguardamos o término do cálculo. Assim que o cálculo termina, são mostradas as combinações aprovadas. Essas são as combinações sugeridas para se apostar na Loto Fácil, porque elas foram aprovadas em todos os filtros escolhidos. Não há a necessidade de preencher as cartelas de apostas nesse momento. Porque, até que o próximo concurso seja sorteado, tem-se acesso a todas as geradas, na funcionalidade Mostrar. No menu embaixo da tela, tocamos em Filtros. Esta tela mostra o resultado da aplicação dos filtros, com as quantidades de combinações aprovadas em cada um deles, e também a eficiência de cada um. Cada um dos modos de geração, manual, automático e favoritos, são tratados em vídeos tutoriais específicos e detalhados para cada um. Além de gerar combinações, o aplicativo contém outras funcionalidades: mostrar, conferir, histórico e simulação de apostas. Em mostrar, é possível visualizar todas as combinações geradas para o próximo concurso. Em conferir, é possível conferir as combinações geradas depois que o concurso for sorteado. Em histórico, é possível consultar todos os resultados dos concursos anteriores da Loto Fácil. Também é possível visualizar os resultados de cada filtro em concursos anteriores. E também, os resultados obtidos em apostas geradas para concursos anteriores. Simulação: essa funcionalidade é bem semelhante à geração de apostas, onde ao invés de gerar apostas para o próximo concurso, é feita uma simulação de apostas para concursos anteriores. Todas essas funcionalidades são tratadas em vídeos tutoriais específicos e detalhados para cada uma.
Essa simulação é uma excelente ferramenta que permite ao usuário montar estratégias de escolhas de filtros para geração de apostas, a partir dos resultados obtidos com essas simulações. O aplicativo possui uma moeda do jogo, chamada Lotocoin, utilizada somente dentro do aplicativo. Moedas são obtidas assistindo vídeos promocionais dentro do aplicativo. Existe um vídeo tutorial específico que mostra como são obtidas essas moedas. Cada combinação gerada consome 10 Lotocoins. Cada combinação simulada consome um Lotocoin. Listamos a seguir os canais do projeto, onde estão relacionados os links. Para baixar o aplicativo na Play Store, do canal no YouTube e do site do desenvolvedor.